Hoje, a gente vai descobrir uma coisa incrível: o endereço favorito de Deus. E olha, a resposta para isso pode encurtar uma distância que às vezes parece infinita. A questão muda completamente de figura. Não se trata mais de ir ao encontro de Deus, mas sim de entender como ele decidiu fazer do ser humano a sua própria casa. Essa é uma das perguntas que a humanidade se faz há séculos, não é mesmo? Onde é que o Criador do Universo, aquele que tem a vida em si mesmo, onde foi que ele escolheu descansar? E se a gente olha para a história, o que vemos são tentativas grandiosas de responder essa pergunta. Monumentos colossais, sabe? Estruturas magníficas, de ouro, de mármore, tudo na esperança de criar uma morada que fosse digna para o divino. Mas aí vem a resposta do próprio Criador, e é uma resposta que, sinceramente, chocou o mundo. Essa declaração muda tudo. Porque se os lugares mais sagrados e impressionantes que nós construímos não são a casa dele, então aonde ele está? E aqui está a grande revelação. A morada de Deus é algo muito, mas muito mais íntimo do que qualquer catedral. É um santuário vivo. É um coração humano que se alinha com a verdade divina. Ok, então vamos mergulhar fundo nisso. Como é que essa habitação divina se torna de fato uma realidade? Qual é a chave que abre essa porta? João, o teólogo do amor, nos dá o fundamento de tudo. Veja bem, não é um ritual complicado, não é um mérito, é um ato de confissão. Essa frase, simples assim, resume toda a mecânica da nossa comunhão com o divino. E o que é fascinante aqui é o que está por trás da palavra confessar. No grego original, a palavra é homologese, que literalmente significa dizer a mesma coisa. Isso vai muito além de simplesmente recitar uma crença. Homologese significa concordar com o que o próprio Pai declarou. É alinhar o nosso pensamento com a palavra divina. No momento em que se fala a mesma palavra que Deus, aquela barreira entre Criador e criatura, ela simplesmente cai. E é aí que a habitação começa. Agora, vamos avançar um pouco e ver como isso se desenrola. Porque essa confissão, ela não abre uma via de mão única, de jeito nenhum. Ela dá início a uma relação de morada mútua, uma comunhão de duas vias. João descreve algo que é radicalmente recíproco, como um fluxo constante, sabe? Não é só Deus fazendo uma visita, é uma união profunda. Vamos explorar o que cada lado dessa equação realmente significa. Primeiro, Deus está nele. E aqui não estamos falando de uma influência divina, uma inspiração. Não, estamos falando da inabitação. João afirma que Deus, a Trindade inteira, passa a morar dentro de um vaso de barro. Ou seja, se o Espírito habita, ele traz consigo o Pai e o Filho. Isso quer dizer que a própria fonte da vida está dentro da pessoa. A força não vem mais de fora, ela brota desse hóspede divino que reside no Espírito. Agora a segunda parte, e ele em Deus, é igualmente profunda. Na teologia, existe um termo, pericorese, que descreve como as pessoas da Trindade habitam umas nas outras, numa espécie de dança de comunhão perfeita. O que João está dizendo é que quem confessa é convidado para participar dessa dança divina. E o que isso quer dizer na prática? Segurança. Segurança absoluta. Estar em Deus significa que a vida de uma pessoa está totalmente cercada, protegida pela natureza divina. É estar guardado pela seidade do Pai, pela vitória do Filho e pelo consolo do Espírito. O mundo pode até tocar o corpo, mas a essência está escondida com Cristo, em Deus. Certo, então o ponto crucial é: qual é a evidência de que essa habitação mútua, essa coisa incrível, é real? Como a gente sabe que isso não é só uma bela teoria teológica? João nos dá a prova com a sua definição ontológica mais famosa. Preste atenção. Ele não diz que Deus tem amor. Ele diz que Deus é amor. A essência de Deus é agape, aquele amor sacrificial. E isso aqui ilustra perfeitamente uma distinção crítica. A afirmação é que a natureza de Deus é o amor, e não que o sentimento humano de amor deva ser divinizado. O amor é o que Deus é, não algo a ser adorado no lugar dele. E aqui está a conexão final. Se Deus, que é amor, habita em alguém, a sua natureza precisa se manifestar. A prova real, a prova palpável dessa habitação é quando o amor agape flui através dessa pessoa em direção aos outros. Isso tudo nos leva à aplicação final, à parte prática. Se tudo isso é verdade, como é que isso transforma a maneira de viver o dia a dia? É preciso tomar consciência de um valor imenso.
Não se trata de ser apenas um sobrevivente lutando, mas de ser o próprio lugar de repouso do Deus Altíssimo. Aquele que detém o futuro decidiu morar no interior de um ser humano. E essa realidade nos convida a uma nova postura, a viver com a dignidade, com a calma, com a nobreza de quem carrega a própria eternidade dentro do peito. Isso traz uma segurança que nada pode abalar. O medo das crises externas diminui quando se tem a consciência de que o dono do universo mora no nosso interior. A fonte de paz e de força é interna, não externa. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta muito pessoal e imediata. Sabendo que se é um santuário vivo, um lugar de habitação divina, como isso pode mudar as ações, os pensamentos e as interações de hoje? A teologia se torna prática no exato momento em que se começa a responder essa pergunta.